Queres ser curado? Esta foi a pergunta de Jesus a um paralítico no tanque de Betesda. O tanque de Betesda era um lugar muito bonito. Havia portais, era um tanque com 5 pavilhões, um lugar bonito, até turístico até. Mas era lugar de muita dor e de muita enfermidade. E era um lugar de mistério, porque de tempos em tempos um anjo vindo da parte de Deus agitava as águas, e aquele que entrasse nas águas no momento do agitar das águas era curado de qualquer enfermidade que tivesse. A pergunta de Jesus não foi difícil, era uma pergunta simples, objetiva. Queres ser curado? Para essa pergunta, qualquer pessoa que esteja enferma, a resposta mais óbvia seria: quero. Nesse tempo em que nós lutamos com as enfermidades, não só o coronavírus, mas muitas outras, que atormentam o homem, a humanidade, a pergunta de Deus é: você quer ser curado? E como eu disse, a pergunta é óbvia, a resposta mais ainda: sim, eu quero. Mas essa não foi a resposta deste homem que há 38 anos sofria de paralisia. Paralítico há 38 anos. A resposta dele foi começar a murmurar: ah, Senhor, toda vez que o anjo vem e desce e agita as águas, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque. E quando a água é agitada, outro desce em meu lugar. Esse homem, talvez por alguns motivos, nem queria mais a cura. O coração dele, a ferida dele não era, a enfermidade dele não era mais externa, era interna. A murmuração dele era como quem diz assim: ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda. Você já viu pessoas falando assim? Talvez aquela que toda manhã você encontra no espelho: ninguém me ajuda, ninguém se importa comigo. E outras pessoas veem. Ele não via a enfermidade dos outros como companheiros, mas vem outro miserável e entra no meu lugar. Sim, Jesus quer nos curar, mas nós precisamos querer ser curados. Eu costumo dizer que a primeira coisa que devemos fazer em relação às nossas feridas e enfermidades, feridas da alma e enfermidades físicas, enfermidades da alma e enfermidades físicas, a primeira coisa que nós precisamos para dar início ao processo da cura é reconhecer que estamos doentes. A segunda é reconhecer que precisamos de ajuda. E a terceira é querer essa ajuda, essa cura que vem de Deus. A resposta do enfermo, do paralítico, não foi óbvia, não foi a resposta certa, mas mesmo assim Jesus o cura. Jesus diz para ele: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem foi curado. E vai para o templo. E lá no templo os judeus perguntam: quem? Hoje é sábado, não é lícito você carregar o leito? E aí ele se defende e diz: o mesmo que me disse toma, o mesmo que me curou disse: toma o teu leito e anda. Quem é esse homem? Eu não sei quem é. Mais tarde Jesus o encontra no templo e diz: olha, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Jesus não estava ameaçando o paralítico, mas Jesus estava ensinando um princípio.
Embora a enfermidade, meus amados, não seja necessariamente uma consequência do pecado, pode vir a ser. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 9, nem ele pecou, nem o pai dele pecou, aquela enfermidade não era por motivo de pecado, mas Jesus estava alertando este homem que há pecados que podem ter como consequência a enfermidade. Mas ele novamente não dá ouvidos ao mestre, não somente rejeita o conselho do mestre, mas vai e expõe o mestre para aqueles que o procuravam matar. Então a minha pergunta é: você deseja, você quer ser curado? Reconheça a sua enfermidade, busque ajuda, creia na cura que vem de Deus. Jesus diz aqui no versículo 17: meu pai trabalha e eu trabalho até agora. Essa é a era da igreja. Eu acho que essa era, o Talmud diz que as eras se dividem em 6 milênios e o 7º milênio será o milênio, o governo milenar de Cristo. O que Jesus está dizendo, esse não é tempo de parar, de descansar, é tempo de trabalhar. Não estamos falando aqui de um descanso físico que é necessário. Quando a fadiga vem, quando o turno é completo, o Shabá, o descanso é necessário. Mas ele está falando de um tempo que não se descansa. O tempo agora, a era da igreja, não é era de descanso, porque o meu pai trabalha e eu trabalho até agora, disse Jesus, e a igreja também tem que trabalhar. Esse é o tempo. Então, nesse nosso 5º capítulo do nosso permanecer, estudando o livro de João, nós podemos dividir ele em 2 partes. A primeira, quer ser curado? E como o paralítico, nós precisamos ter uma resposta. A segunda parte é quando Jesus explica a sua missão novamente. Mais uma vez, ele fala do relacionamento do Pai que ele tem com o Pai. E aqui, no versículo 19 até o versículo 47, o final do capítulo 5, Jesus explica a sua missão e ele começa explicando dizendo em verdade, ou seja, amém, amém, como eu já disse para vocês. Lembrando que o milagre da cura do paralítico é o nosso 3º milagre no livro de João. Então, quando Jesus fala amém, amém, ele está ensinando algo novo, ou está ensinando algo que tem um discernimento novo para aqueles que estão ouvindo. Então ele diz, amém, amém, em verdade vos digo que. E aí ele vai falar de pelo menos 6 princípios de um verdadeiro filho em relação ao seu pai. Ele diz, o filho não pode fazer de si mesmo nada. O filho nada pode fazer de si mesmo. Então o filho não é independente. Ele só faz aquilo que está ligado ao Pai. Ele não faz de si mesmo. O filho nada pode fazer de si mesmo. Ele não é independente. Ele é interdependente com o Pai. E aí o segundo princípio ele diz, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. O filho observa o Pai. O filho tem modelo. No mundo em que nós estamos buscando modelos para seguir, nós temos o verdadeiro modelo, que é Jesus. Não são homens, não são pessoas que devemos imitar. Quem ama Jesus, imita a Jesus. Ama o que Jesus ama, faz o que Jesus faz, rejeita o que Jesus rejeita, tem compromisso como Jesus tem. Então, o filho tem modelo, e o modelo do filho é o Pai. Terceiro, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. O filho participa de todas as obras do Pai, e está isso claro em todas as Escrituras. No princípio, façamos o homem. Em Babel, confundamos o homem. Deus age e o filho age junto com o Pai.
porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Ele segue os passos do Pai. Então você que é pai, cuidado com os seus passos, porque na terra tem pessoas que estão seguindo os seus passos. Filhos naturais e espirituais. Depois ele diz, porque o pai ama o filho. O filho tem um relacionamento de amor com o pai. Ele sabe que o pai o ama. É interessante que quando Deus afirma a primeira vez, lá em Mateus capítulo 3, versículo 17, depois do batismo de João, uma voz do céu, havia o testemunho dos três, o Pai na voz, o Espírito descendo em forma de pomba e o próprio Filho ali presente, e uma voz do céu diz, este é meu Filho amado em quem eu tenho grande alegria. Jesus ainda não havia realizado obra nenhuma. Jesus ainda não havia ressuscitado mortos, andado sobre água, multiplicado o pão. Jesus não havia curado os enfermos ainda. Não era pelo que o Filho podia fazer, mas era pelo que o Filho é. Deus diz, tu és meu Filho amado, não porque faz, mas porque é. Essa é a nossa identidade. O Filho é amado, o Pai ama o Filho. Nós somos amados de Deus, não por algo que fazemos, mas simplesmente porque somos filhos. Ele mostra tudo o que faz. O Pai revela as coisas ao Filho. Não esconde, não faz em segredo, não faz escondido, mas revela tudo ao Filho. E por último, o Filho fará obras maiores ainda do que estas. O relacionamento de paternidade, um exemplo de paternidade. O Pai ama o Filho e vai fazer através dele obras maiores. Sim, nós somos desafiados por Jesus para fazer obras maiores do que ele, não melhores. Não podemos fazer nenhuma obra melhor do que Jesus, mas nós podemos fazer mais em quantidade, porque toda obra que o Filho fez, ele outorgou para que a igreja fizesse. Virá sobre nós um batismo de poder. Você lembra? Jesus foi batizado com água, mas também foi batizado com o Espírito. E este mesmo Espírito que não foi dado por medida, não há limite, ele compartilha, porque João diz, aí está o que vai batizar na água e no Espírito, que vai batizar na purificação da palavra, no poder da palavra, mas vai também batizar no poder do Espírito, um batismo de fogo. Seremos revestidos do poder para sermos testemunhas, como diz o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. O Espírito Santo não nos é dado por medida, não nos é dado apenas para nosso deleite. Há um propósito por trás daquilo que tem em receber, por termos recebido o Espírito. Há um propósito maior em termos recebido o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Não é para nosso próprio deleite apenas, mas é para sermos testemunhas até os confins da terra. Revelar o amor do Pai ao mundo. Jesus disse no versículo 29, ele diz, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição. Ele diz, muitos ouvirão a minha voz e eles vão ressuscitar. Ele diz, quem ouve e crê passará da morte para a vida. Os que estão mortos serão renovados. Então, a ressurreição da vida e a ressurreição do juízo. Nós esperamos participar da ressurreição da vida, uma ressurreição superior, eu e você, nesse relacionamento que temos com o Pai, que Ele nos ama. Ele quer que ouçamos a sua voz, e quem ouvir passará da morte para a vida. Papai querido, no nome poderoso de Jesus, que neste dia muitos possam ouvir a tua voz e se arrepender e confessar a Jesus como Senhor da sua vida. Receba Jesus, ouça a voz dele, você passará da morte para a vida. Que Deus te abençoe.